Oi, meu nome é Raí dos Santos Barreto, sou do primeiro ano A do Novotec e hoje eu estou aqui para fazer uma apresentação da matéria de língua portuguesa, conforme a professora pediu, sobre um livro da Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Bem, conforme muitas pessoas consideram, eu vou caracterizar esse livro como de romance, embora algumas várias outras discordem desse ponto de vista, mas essa sim é uma característica generalizada dele, um livro de romance. A protagonista, Macabeia, saiu de Alagoas para Rio de Janeiro, onde se passa toda a história. Já na cidade carioca, ela vem trabalhar como datilógrafa, mas não executa essa função muito bem. Por diversas vezes, ela manchou folhas escritas com a gordura de um dos seus vícios, que era o hot dog. E nessas diversas vezes que ela manchou essas folhas com a gordura do hot dog, que era um vício que ela tinha, ela enfureceu o seu patrão, que era o senhor Raimundo. E por diversas vezes que ela fez esse tipo de ação, ele cogitou em mandar ela embora, em demitir ela. Mas por diversas vezes também ela implorou para ele e ele repensou diversas vezes e decidiu permanecer ela, deixar ela continuar ali naquele serviço. Por dó, simplesmente por dó. Bem, mas por que Macabeia decidiu sair de lá de Alagoas para vir para o Rio de Janeiro? Para entender isso, vamos ter que voltar um pouquinho no passado dela. Ainda no passado, ela viveu com sua tia, justamente por ter ficado órfã de seus pais. Essa tia dela maltratava ela muito, o que gerou diversos traumas sobre a jovem. Por diversas vezes, ela cruzava com cariocas nas ruas, quando ela já tinha vindo para o Rio de Janeiro, e sorria para eles, pela aquela pureza que ela tinha, pela aquela pureza que ela adquiriu quando vivia lá no interior, quando não tinha contato com ninguém, quando não tinha contato com a maldade do mundo. E nessas vezes que ela sorria espontaneamente para esses cariocas, ela era negada. Ninguém retribuía aquele sorriso dela. Isso deixava a cabeça dela um pouquinho confusa. Através de seu emprego, Macabeia conseguia dinheiro para pagar o aluguel de uma pensão, de uma casa onde ela dividia com outras três garotas, outras três Marias. Essas outras três garotas não sabiam se tinham pena ou riam de Macabeia, ou apoiava, ou enfim, era um mix de emoções, de sensações nessa amizade. Mas no fim acabavam sendo a única companhia verdadeira que Macabeia poderia ter ali naquele contexto, naquele momento. Em determinado dia, enquanto ela caminhava pelas ruas do Rio de Janeiro, debaixo de uma chuva muito forte, ela descobriu a sua paixão, Olímpico de Jesus, um jovem operário. Os dois rapidamente se conectaram, justamente por serem nordestinos. Após outros encontros, Olímpico decidiu provar a sua força nos músculos para Macabeia, e a ergueu sobre os braços. Mas logo derrubou ela e a deixou sangrar pela boca. A jovem então decidiu limpar o sangue com a barra do vestido, mas antes pediu que Olímpico se virasse para trás para não ver ela levantando o seu vestido. E isso foi o motivo de deixar ele muito enfurecido ao ponto de que ele não quis ver ela por muito tempo. Ficou longe dela por alguns dias. Aproveitando que estamos falando de Olímpico, vamos deixar aqui ressaltado que ele sempre menosprezava ela, pela sua aparência apagada. Ela era uma menina muito inocente, muito jovem, não tinha noção das coisas e era muito pobre de não tinha aquela cabeça maliciosa para viver naquele mundo, naquela situação, naquela grande metrópole. E isso deixava o Olímpico muito enfurecido. Tanto que ele menosprezava ela, né? Naquela época, ela tinha um outro vício, era a rádio-relógio. E quando ela falava da rádio-relógio, o Olímpico se enfurecia mais ainda. Ele dizia que os conhecimentos apresentados naquela rádio era coisa de gente fresca. A colega de trabalho de Macabeia, Glória, estava angustiada tentando encontrar um novo companheiro. Ela foi a uma cartomante, a Madama Carlota, e lá descobriu que teria que tomar o namorado de uma amiga para desfazer todo o bloqueio gerado na vida dela por conta de um aborto, de uma série de abortos que ela já tinha feito, tirando a vida de diversas crianças. E adivinha quem foi a amiga escolhida? Macabeia, para mais uma vez sofrer. E assim fez Glória. Ela roubou a paixão de Macabeia, né, o namoradinho dela naquela época, para desfazer esse bloqueio que ela tinha na vida e de não conseguir outros namorados, que era algo que ela era obcecada, que ela era muito focada.
Depois de um tempo, ela se arrependeu, ela sentiu uma espécie de remorso sobre isso que ela tinha feito. E para compensar, ela convidou a Macabeia para a festa de aniversário da mãe dela, que teria lá na casa dela. Macabeia foi, muito inocente, sem ter sentido o gosto de diversas daquelas comidas, daqueles doces, aproveitou muito, se esbaldou, comeu bastante. Ela se esbaldou no bolo, literalmente. E, como consequência, ela acabou indo parar no hospital. Mas no fim de tudo ficou tudo bem, ela foi com aquelas amigas que tinham na casa dela, né, naquela pensão onde ela ficava, onde ela pagava um aluguel para morar, e no fim tudo se resolveu bem. Depois de um tempinho, a Glória ainda estava um pouco ressentida sobre aquela atitude que ela tinha tomado, não estava tranquila consigo mesma. E daí ela deu um dinheiro para Macabeia ir nessa mesma cartomante que ela já tinha ido. Macabeia foi. Lá na consulta, a Madama Carlota, que era a cartomante, lamenta todo o passado da pobre moça e logo faz uma revelação. Macabeia ficaria sem emprego logo que saísse ali daquela consulta. Mas isso era uma coisa que já ia acontecer antes. Macabeia já ia ser demitida, só que o patrão não tinha coragem ainda de falar para ela. Ele decidiu esperar mais um pouco e falar para ela quando ela retornasse dessa consulta. Mas aí ela decidiu voltar atrás e uma forma de amaciar aquele choque de Macabeia, ela contou uma outra coisa. Uma surpresa, literalmente, para ela, tanto é que ela ficou meio perdidinha ali naquilo. E a cartomante disse o seguinte, que ela teria uma vida de estrela, que a partir daquele momento, de quando ela saísse dali, daquele ambiente, a vida dela seria outra. Ela realmente viraria uma estrela. E essa estrela seria concedida por um gringo de olhos claros e pele também clara. Bem, a consulta ocorreu de forma tranquila, na base de diversas revelações, e Macabeia decidiu ir embora. A consulta ali terminou porque a cartomante tinha muitas outras clientes para atender e Macabeia saiu. E logo que ela saiu, ela já se sentia de outra forma, ela soltou os cabelos, ela se tornou uma pessoa que ela nunca tinha sido, uma pessoa que ela sempre quis ser, uma pessoa que ela admirava. E a partir dali, literalmente, a vida de Macabeia seria como uma estrela. Ela decidiu atravessar uma rua, mas sem olhar para os lados. E nessa rua vinha um carro, uma Mercedes-Benz de cor azul, com um gringo loiro, de olhos claros, de pele clara dirigindo. Macabeia desatenta acabou sendo atropelada por essa Mercedes. E essa Mercedes, por uma incrível coincidência, tem como logotipo da marca uma estrela. E esse foi mais um plot twist, né, que ocorreu dentro da história e que realmente tornou Macabeia uma estrela. Tanto por ter sido atropelada por uma Mercedes-Benz, que faz menção a uma estrela, e também por ter morrido. Ela infelizmente morreu ali naquele momento, e a história faz até um adendo para essa questão que eu vou falar agora, que é de a gente só se atentar a uma pessoa quando ela está morta, quando ela se apaga, quando ela se esvai, porque foi literalmente isso que aconteceu. A Macabeia foi atropelada, ela morreu ali naquela rua, naquele exato ponto, e naquele exato momento que ela tinha morrido, que ela estava jogada no chão, diversas pessoas se juntaram ao redor, mas nenhuma quis ajudar. Todas só quiseram olhar. Aquele foi o momento de fama, de estrela dela, porque ela nunca tinha tido aquilo. Ela sempre foi uma menininha apagada, como muitas pessoas definiam, né? Como ela mesma se via, como a gente pode perceber. E aquele foi o momento dela de brilhar. Aquele momento foi a hora da estrela, a hora de Macabeia de brilhar, porque ela sempre quis isso. Ela sempre quis ser uma atriz, ela sempre quis ser famosa, ela sempre quis brilhar. E aquele foi o único momento que ela teve. Bem, e foi nesse triste fim que a história de Macabeia se encerrou, nesse contexto triste, mas ela conseguiu algo que ela queria, né? Que era brilhar, que era realmente virar uma estrela. E é também nesse contexto que eu vou encerrar aqui o meu vídeo, a minha apresentação. Muito obrigado, professor, e espero que a senhora goste, e um beijão. Tchau!